Você é a favor desse tipo de protesto? Que inclui aí depredação pública, o pessoal andando nas vias públicas. Não estou perguntando sobre o aumento da passagem, que eu também sou contra, mas o tipo de protesto que tem acontecido com quebra-pau. Até agora, a maioria, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal é legal. Quer dizer, a opinião do povo prevalece. Eu não quero aqui, eu dou a minha opinião. Eu não sou a favor de tipo de quebra-quebra, protesto. Mas o povo, já deu para sentir, o povo está tão pé da vida com o aumento de passagem, não interessa se é de ônibus, se é de trem, se é de metrô, o povo está tão pé da vida que apoia qualquer tipo de protesto pelo que eu vi. Fiz 2 pesquisas, achei até que uma palavra poderia simplesmente não estar sendo bem entendida, a palavra protesto, poderia englobar com, um protesto com baderna ou sem baderna, mas as 2 pesquisas deram praticamente a mesma proporção, o mesmo resultado. As pessoas estão apoiando o protesto porque não querem aumento de passagem. Então pode tirar daqui. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Justamente a causa. Deve ser a ausência de causas. Isso. Ninguém sabe mais por que lutar. Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Protesto se faz com argumentos e se impõe pela razão. Os manifestantes da Avenida Paulista perderam a sua quando deixaram o movimento descambar para o vandalismo. Os ônibus que eles picharam, depredaram e quase incendiaram são os mesmos que servem à população, porque nem prefeito, nem governador usa transporte coletivo. Por trás de toda essa confusão, há o movimento Passe Livre, que está fazendo inclusive uma vaquinha para livrar os arruaceiros do xadrez. O movimento é o mesmo que reivindica tarifa zero. É bom saber, quando algum grupo tem desconto ou é isento de passagem, a conta acaba sendo paga pelos outros usuários, porque alguém tem que arcar com prejuízo, seja rateando as despesas, seja com aumento de impostos. Será que esses protestantes não sabem que não existe almoço grátis? Eu não imaginava que eu fosse viver o dia em que o brasileiro tivesse disposto a sair para a rua para lutar pelo que ele acredita, para lutar contra a injustiça, e tivesse, ao mesmo tempo, cagando pro futebol. Isso parece um sonho, velho. Isso é do... Vamos pra rua para fazer barulho, para mostrar insatisfação. É importante deixar claro, não é uma luta simplesmente por 20 centavos. Talvez tenha sido o estopim disso tudo. Mas não é só 20 centavos. Muita gente diminui essa luta. Ah, mas não faz falta, mas é pouquinho. Primeiro é o seguinte, faz falta sim, para muita gente. Talvez não faça falta para você, nem para o seu vizinho. Mas faz falta sim, ok? E não é uma luta só por 20 centavos. É luta contra a corrupção, é luta contra a má administração, é luta contra a má gerência dos recursos públicos, é luta contra uma classe política que não representa mais ninguém. Infelizmente, não tem absolutamente nenhum reflexo. A gente não se sente mais representado por ninguém. A gente vê muito isso, a transmissão inteira, a maior parte da transmissão de televisão mostra isso, o conflito. Mas não é só conflito. Semana passada, tive numa das manifestações, rapidamente, mas tive numa delas,
pacífica. Muita gente acredita que não seja possível, mas sim pacífica. Para você que tá por fora, se é que existe alguém que tá por fora, porque o negócio já tomou proporções gigantescas, e eu tô muito feliz que isso tenha tomado proporções gigantescas, mas se acaso você esteve em Marte nos últimos dias, começaram recentemente protestos em São Paulo por causa do aumento da tarifa de ônibus, é um preço abusivo. Hoje o negócio deixou de ser por causa de 20 centavos, hoje o negócio é por causa da violência e por causa dos problemas generalizados que nós temos no Brasil, por causa dos bilhões que estão sendo investidos em estádios na Copa, enquanto o povo tá aí passando fome, vivendo na miséria, enquanto tem velho tendo que ser atendido em corredor de hospital porque a saúde pública é nojenta. A Copa do Mundo tem mais importância, mais relevância do que os problemas que nós temos nessa país. Então os protestos eles tomaram uma proporção gigantesca. Nós estamos vendo aí o começo de uma revolução. Eu fico feliz, eu fico emocionado de verdade. Todo o material que eu vejo na internet sobre essa revolução eu fico com nó na garganta, com vontade de chorar. É a primeira vez nos meus 25 anos de idade que eu tenho, que eu posso falar que eu tenho orgulho de fazer parte disso. A galera tá se mobilizando, se sensibilizando com a causa, porque chega, velho, não dá mais, entendeu? O povo acordou, o povo tá finalmente abrindo o olho. Não precisa ir lá se confrontar com a polícia, não, porque ninguém quer fazer violência, ninguém quer quebrar nada. Vá só pra fazer número, só pra mostrar pra imprensa que insiste em esconder o que tá acontecendo, só pra mostrar pra eles e pra mostrar pra todo mundo que você se importa. E essas manifestações começaram a tomar uma proporção muito maior do que o normal, o que é uma coisa boa, aliás. E a questão é que essa manifestação não é mais pelos 20 centavos, essa manifestação não é mais pelo transporte público. A revolta, inclusive, está pelo Brasil inteiro, não é só aqui em São Paulo, e não é mais pelo dinheiro. A revolta é porque sempre você aí, inclusive, que está assistindo, fala assim, o brasileiro nunca reclama de nada, o brasileiro deixa passar, corrupção, não sei o que, acho que fica dando risada, só gosta de futebol, de novela e de carnaval. Então esses protestos não são pelo dinheiro, esses protestos não são pela vagabundagem, as pessoas que estão lá, sejam estudantes, sejam moradores de rua, sejam pobres, sejam ricos, elas estão lá para reclamar o direito de ir e vir. É o direito da liberdade de expressão e o direito da liberdade de protesto. E esse não é um movimento político. Não tem a ver com partidos, não tem a ver com direita, não tem a ver com esquerda, não tem a ver com ser pobre ou ser rico. Isso tem a ver com a primeira vez que os brasileiros, em muito tempo, saíram na rua para reclamar de muita coisa que aconteceu até agora. Toda essa manifestação, que pacífica, inclusive, você pode falar assim, porque o cara botou fogo no ônibus, não sei o que. Tudo bem, tinham muitas, mas muitas pessoas, muitas que eu conheço. E tinham poucas pessoas que fizeram esse estardalhaço de colocar fogo no ônibus ou todas essas coisas de vandalismo. Isso, inclusive, eu acho que a polícia deve repreender. Mas não deve tratar todo mundo como se fosse um potencial terrorista, como estão tratando a gente. Inclusive a imprensa, que a princípio esteve do lado do Estado e da polícia falando, porque são arruaceiros e badernistas, agora já não tem mais o que dizer, porque os próprios jornalistas que foram mandados lá para fotografar e filmar, também estão voltando cego para casa, estão levando porrada e sendo presos a troco de nada.